Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom encontrar com você nesta hora, mais uma vez, para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje, nós estudaremos o livro dos Provérbios, no capítulo 5, versículos de 1 a 14. Então pegue o seu caderno, sua caneta e a sua Bíblia, porque está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos juntos pedir o Espírito Santo sobre nós para compreendermos bem a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo sobre nós nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Eu não sei que horas que você está agora acompanhando este programa. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso auxílio para toda a compreensão da Palavra de Deus e de tudo que diz respeito a Deus. Por isso, vem, Senhor, sobre a nossa mente, vem, Senhor, sobre os nossos ouvidos, vem, Senhor, sobre o nosso coração, para que, ouvindo, possamos compreender com a cabeça e guardar no coração a Tua Palavra. Te pedimos tudo isso pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem tem a Bíblia da CNBB, página 767. Para quem não tem, está com outra tradução, Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Cuidado com a mulher estranha, é o título desta leitura. Meu filho, atende a minha sabedoria e dá ouvido à minha prudência. Aqui a gente já encontra uma ordem de Deus. Atende a minha sabedoria e dá ouvido à minha prudência. Assim guardarás teus pensamentos e teus lábios se conservarão a disciplina. Olha, aqui você tem uma promessa de Deus, está atrelada à ordem. Meu filho, atende a minha sabedoria e dá ouvido à minha prudência. O que nós herdamos a partir disso? Assim guardarás teus pensamentos e teus lábios conservarão a disciplina. Veja, eu vou anotar o versículo 1 como ordem e promessa, porque o são, e somente o versículo 2 como promessa, porque ele está atrelado. Você lê os dois versículos e encontra as duas realidades, uma juntando-se à outra. Pois os lábios da meretriz destilam mel, e mais untuosa que o óleo é a sua conversa. Seu fim, porém, é amargo como o abismo e cortante como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, para o abismo tendem os seus passos. Como não segue a vereda da vida, seus passos são inseguros e ela própria não sabe. Tudo isso aqui é a característica da mulher meretriz. Então, um princípio eterno. É assim que age uma pessoa nesta realidade. Mas eu quero parar um pouquinho para perguntar para o Padre Carlos. Aqui, os lábios da meretriz são comparados ao mel, destilado como mel. O que isso significa para a gente? Qual é o alerta que a Sagrada Escritura está nos fazendo? Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Palavra de Deus ao nosso coração, instrução para a nossa vida e para o nosso caminho. Como já disse a você, a palavra de Deus, ela tem muitos gêneros literários, muitas imagens, muitos símbolos, que nos ajudam a entender. As próprias parábolas de Jesus são histórias que Jesus conta para nos dar uma afirmação, um ensinamento, uma orientação de algo mais profundo. E essa menção aqui que nós lemos no capítulo 5 do livro dos Provérbios, é justamente para falar, como eu dizia há pouco tempo para você, numa outra meditação, de uma fidelidade constante que nós precisamos ter. A sabedoria prática, o temor a Deus nos leva a termos uma grande liberdade de espírito diante das tentações. Somos escolhidos, somos amados, somos queridos por Deus, mas continuamos humanamente vivendo neste mundo, sujeito às quedas, às fraquezas, mas com a graça de Deus de superarmos
Então essa palavra quer nos dizer isso, nos alertar a isso. A liberdade de espírito, a força do espírito diante das nossas tentações. Sobretudo, porque como diz também no livro da sabedoria, que faz parte da literatura sapiencial, o corpo corruptível torna pesada a alma carregada de cuidados. Disse Jesus, sabemos disso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tenhamos essa liberdade, essa força, essa moção do Espírito Santo para que, diante das nossas fragilidades, diante das tentações, sempre sejamos em Deus vencedores. Muito obrigado, Padre Carlos, pela sua orientação. E veja, gente, como é importante, né? No início, a gente rezou pelos ouvidos, não é verdade? Nós precisamos muito rezar por aquilo que nós ouvimos, para não cairmos na tentação. Continuando aqui a nossa leitura, o nosso texto, eu já vou marcando tudo isso como princípio eterno, porque quando você encontrar uma pessoa assim, você já sabe que atitudes ela é capaz de tomar. Mas, Jarles, todas as mulheres, as meretrizes, elas são assim, estão condenadas à morte? Olha, qualquer pessoa que permaneça no pecado, o salário é a morte. Lá na carta aos Romanos, capítulo 6, São Paulo nos explica isso. E Jesus mesmo no Evangelho diz que nós morreremos nos nossos pecados se o Filho não nos libertar. Mas, se a gente se volta para Deus, todos os nossos pecados são perdoados. Como também a primeira carta de São João, no capítulo 1, nos garante. Quem reconhecer o pecado, Deus está aí, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos libertar de toda a iniquidade. Então, as pessoas envolvidas no pecado, uma vida imersa no pecado, elas têm sim salvação quando se convertem. Mas se eu insisto no mal, se eu insisto em permanecer na maldade, as minhas chances, elas são cada vez menores. Porque quanto mais eu me aprofundo na escuridão, menos arrependimento eu vou tendo no meu coração e menor as chances de eu me voltar para Deus. Então, se você é alguém que está ouvindo agora e esta palavra, precisa se voltar para Deus, porque Ele está pronto para te perdoar. Vamos continuar a nossa leitura aqui, versículo 7. Agora, pois, meu filho, escuta-me, e não te afastes das palavras de minha boca. Ordem de Deus. E vamos anotando. Passe longe dela o teu caminho, e não te aproximes da entrada da sua casa. Não cedas a estranhos a tua honra, nem teus anos em um desalmado, nem teus anos a um desalmado, para que estranhos não venham a fartar-se de tuas forças. E teus trabalhos não terminem em casa alheia. Caso contrário, virias a gemer no fim de tudo. Olha só. E consumirias tuas forças e teu tempo, dizendo: por que eu fui detestar a disciplina, e o meu coração rejeitou advertências? Porque não escutei a voz do que me avisavam, e não inclinei meu ouvido aos mestres? Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e da comunidade. Tudo isso é ordem de Deus. E veja que ordens importantes, muito importantes. Agora, pois, versículo 7. Agora, pois, filho, escuta-me, e não te afastes das palavras de minha boca. Passe longe dela o teu caminho, e não te aproximes da entrada da tua casa. Dela quem? Da mulher meretriz que tem a conversa boa, né? Que consegue seduzir. Para que você não seja seduzido, para que eu não seja seduzido, eu preciso passar longe, eu preciso evitar os caminhos.
Eu preciso evitar o caminho dessa pessoa. Às vezes você tem uma amizade que está te levando para o mau caminho. Você precisa evitar. Como que eu faço, Jales? Seja verdadeiro. Fale com ela. Fale com essa pessoa. Olha, eu vou parar de ir nessas festas com você. Eu não vou mais ir a tal lugar com você. Eu não quero compartilhar dessa conversa mais com você. Por quê? Porque essa conversa está me afastando daquilo que é de Deus. E eu quero ser de Deus. E se você quiser ser de Deus, vem comigo. Talvez você perca a amizade. Mas eu garanto a você, você não vai perder a salvação. E por causa da sua fidelidade, Deus te dará forças para dar testemunho suficiente para a conversão deste amigo, desta amiga que você deixou de andar junto. Vamos anotar, porque senão não dá tempo, né? Tem bastante coisa aqui para a gente escrever. E olha, desde já uma promessa de Deus maravilhosa. Promessa. Provérbios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Meu filho, atende a minha sabedoria. Você vai escrevendo aí na sua casa e pedindo a luz de Deus para que você possa colocar em prática isso que você está anotando. Porque senão, só são palavras e elas não têm efeito na nossa vida. Deus abençoe você. Até o próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.